Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo de número 8, a partir do verso 26. Atos 8, verso 26 seguintes. Atos 8, 26. Atos 8, 26. Todos acharam? Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que o etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender, se alguém não me lhe explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que seja o batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Fale comigo, cheio de júbilo. Mas fale com vontade, cheio de júbilo. Você quer sair daqui cheio de júbilo? Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Bendito seja o Senhor pela sua palavra. Nós vamos orar ao Senhor agora. Não precisa levantar do lugar que você está, só se aproxime do seu irmão, 2 a 2. Ore pelo seu irmão agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo tenha liberdade de ministrar as nossas vidas, cada um de nós que estamos aqui nesse culto, aqui nessa igreja, nesse recinto onde o Espírito do Senhor quer fazer a sua obra dentro de cada um de nós. Pai, nós queremos em nome de Jesus que o Senhor ministre o nosso coração agora, e o Senhor encha realmente o nosso coração de júbilo, traga clareza à nossa mente, Senhor, traga clareza, Senhor, ao nosso espírito. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor traga alegria do céu sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja, em nome de Jesus. Todo mal contra teu povo, todo espírito contrário à tua santa, boa e perfeita, agradável vontade, caia por terra agora, em nome de Jesus. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Pai, nós queremos abençoar o teu povo. Nós abençoamos o teu povo nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amados, quando eu pensei em trazer a mensagem para esse culto, eu pensei em trazer uma palavra que pudesse completar aquilo que o Espírito estava colocando no meu coração essa semana. E o Espírito falou fortemente comigo, e por isso eu estou pregando sobre isso, que entre as coisas que nós temos que ter comunhão na nossa vida, porque nós estamos no mês da comunhão, amém? Nós estamos fazendo uma comunhão, uma vigília chamada comunhão no lar. Nós reconhecemos que o lar de fato precisa de mais comunhão, não é verdade? O que seria do Walder se aquele filho não tivesse comunhão com o pai, né? Que experiência que nos faz pensar. Se o pai tivesse falado de uma forma, e falou, né, Reinaldo? Tal hora que era você em casa. Palavra tão simples. Quando deu a hora, o que ele fez? O Espírito deve ter lembrado dele e falou: deu minha hora, o que eu tenho que fazer? Para casa. E o resto da história nós ouvimos essa noite.
tão trágica. Que entre as coisas que nós temos que ter comunhão, eu e você, e essa comunhão vai nos capacitar a fazer algumas coisas para o Senhor. E eu estou aqui ainda porque eu creio que não estou aqui apenas ocupando espaço nesse mundo, ou para que eu e você ficamos a nos admirar um ao outro, mas eu creio que estou aqui porque eu ainda tenho algo para fazer para o meu Deus, para o meu Senhor. E se você está aqui ainda é porque você tem algo para fazer para o seu Deus, para o seu Senhor. Amém? Você crê nisso? Nós não estamos vivendo no mundo apenas para ocupar espaço, nós temos que entender isso. A nossa vida não pode ser desperdiçada de uma forma vã ou sem sentido. Então, se há algo, e o Senhor falou comigo de uma forma muito clara, que entre as coisas e pessoas que eu devo ter comunhão, uma delas é com a palavra de Deus. Amém? Se há algo que eu preciso ter comunhão na minha vida, é com a palavra de Deus. Repita comigo, comunhão. Fala, comunhão com a palavra de Deus. E aí procurei na Bíblia um texto que pudesse explicar os pontos que o Senhor havia me falado, na qual comunhão proporciona, nos capacita. Quando nós falamos de comunhão, quando nós falamos em estar com alguém, ter comunhão com essa pessoa, ou com a palavra dessa pessoa, isso nos sugere que nós vamos aprender algo ali. E quando se fala de Deus, quando se fala de Jesus, quando se fala de Espírito Santo, a Bíblia nos sugere que nós vamos ter comunhão com o ser mais tremendo que o ser humano pode conhecer, amém? Agora, como nós aprendemos com o Senhor? Nós começamos a aprender do Senhor a partir da sua palavra. Repita comigo, palavra. Palavra de Deus. Se há algo que eu e você temos que ter comunhão, é com a palavra do Senhor. E o texto que nós encontramos para explicar o que o Senhor quer que nós falemos essa noite, é exatamente no texto de Filipe. Nós já conhecemos a história de Filipe, que era um diácono da igreja de Jerusalém, que movido pela preocupação, pela perseguição aos irmãos, ele sai pelo mundo a pregar o evangelho. E a primeira cidade que ele vai pregar, você vira a folha, está lá em Samaria, e era um homem que, por ter comunhão com a palavra, fala comigo, comunhão com a palavra, tinha também autoridade. Cristão que tem comunhão com a palavra, tem autoridade. Filipe tinha autoridade? Filipe era um homem que tinha autoridade para falar no nome de Jesus. Por quê? Porque Filipe amava a palavra do Senhor. Todo evangelista, irmão, toda testemunha de Jesus, toda pessoa que fala do nome de Jesus, ele é apaixonado pela palavra de Jesus. Você já percebeu isso? Quando você olha para o pastor Renan, você vê o pastor Renan apaixonado por Jesus, fatalmente você vai concluir isso. Se eu vejo a Marli apaixonada por Jesus, fatalmente você vai concluir isso. Eles têm comunhão com a palavra do Senhor. Eles amam a Bíblia sagrada. Quem ama Jesus, ama a sua palavra. Amém? Quando nós amamos a palavra de Jesus, e Filipe era um homem apaixonado por Jesus, Filipe era um homem que não ficava com o coração preso no passado, ele não ficava com o coração retido nas coisas que aconteceram, mas Filipe estava sempre pronto para aquilo que Deus queria no momento da sua vida. No dia a dia. Filipe era um homem tão ligado nas coisas de Deus, era um homem tão coração aberto, coração tão limpo, e eu quero dizer para você, que o diabo não precisa tirar você da igreja, não precisa você sair daqui. Nós estamos indo num seminário de batalha espiritual, que passamos o dia ontem com o Daniel Mastral. Ele falou, não necessita, ele foi muito claro nisso, ele falou, não porque ele falou, porque isso é bíblico, ele não precisa que o diabo tire você daqui. Basta que ele coloque um pouco de veneno na sua vida. E um veneno que ele quer fazer na vida da igreja é tirar do nosso coração essa paixão por Jesus. Então, se você quer ser útil, quer viver com uma vida que faz sentido, em nome de Jesus. Eu não sei como você entrou nesse culto, mas eu sei como Deus quer que você saia. Deus quer que você saia daqui cheio de glória, cheio de desejo, de trabalhar para que o nome de Jesus seja conhecido lá fora. Não aqui dentro, aqui nós conhecemos Jesus. Alguém aqui que não conhece Jesus, porque se não houver, nós vamos fazer uma oração e nós vamos receber a Jesus como Senhor e Salvador, porque se nós já fizemos isso, nós vamos continuar a mensagem. Alguma pessoa presente aqui que não recebeu ainda Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e gostaria de fazê-lo nessa noite? Agora eu percebo por que Deus me fez entrar nesse templo. Se você deseja isso, nós vamos te ajudar nisso. Você não vai fazer sozinho, mas nós vamos te ajudar a receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você quer fazer isso? De uma forma simples e objetiva. Você deseja aceitar Jesus, se você ainda não fez isso,
Se você já fez, você faz parte da família de Deus. E aí, a partir daí nós vamos ministrar do ponto de vista de pessoas que conhecem a Jesus, entendem o que seja Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém, igreja? Todos receberam Jesus como Senhor e Salvador? Primeira coisa que a paixão, a comunhão pela palavra faz em nós. A palavra de Deus nos capacita a sermos evangelistas. Se você tem paixão pela palavra de Deus, eu não vejo na Bíblia, não que não seja necessário, eu não estou dizendo que não seja necessário, para exercer algumas funções na igreja, né, o pastor Sandro, para ser pastor, teve que ir para a faculdade de teologia, teve que ralar o coco lá, irmão. Eu também, teve que estourar a sapucaia, não é verdade? Teve que chorar com grego, com hebraico, né? E coisas que o valham. Agora, para ser uma testemunha de Jesus, não precisa disso, né, pastor? Não necessita ir para a faculdade. Eu não estou dizendo, oxalá Deus levante muitos para serem pastores, porque à medida que a igreja cresce, uma das coisas que nós vemos hoje no reencontro, eu observei que 2 meninos amigos nossos, amigos de irmãos nossos de Mandaguari, o Rafa ou o Léo, filha? O Léozinho chegou e falou, pastor, eu quero que o senhor saiba que eu e o irmão fulano, lá da igreja também, vamos começar a fazer esse ano o seminário teológico, o semestre. Eu falei, glória a Deus, meu irmão. Sabe que idade tem esse rapaz? 17 anos. 17 anos. Um jovem de 17 anos apaixonado pela palavra de Deus. O Espírito Santo já separou ele do rebanho e já deu uma santa vocação sobre ele. Ele vai ser um pastor da igreja de Jesus Cristo. E assim o Senhor está fazendo pelo mundo afora. Jesus está separando pessoas para o trabalho dele. Eu e você temos que entender que o maior trabalho que nós vamos fazer na nossa vida é trabalhar para Jesus. Você quer fazer um trabalho importante? Que faz sentido na sua vida? Quantos aqui querem fazer algo realmente importante na sua vida? Que traz sentido à sua vida? Trabalhe para Jesus. Fale para o seu irmão do seu lado. Trabalhe para Jesus, meu amado. Faça como Felipe. Faça como Felipe. Seja uma testemunha de Jesus. Quando nós somos apaixonados, nós temos comunhão pela palavra de Jesus, logo nós vamos começar a falar de Jesus. Eu gosto muito quando os irmãos vêm ao meu gabinete, ou por telefone, mesmo nos momentos informais da igreja, falam para mim, falam, pastor, eu estava conversando com meu amigo, eu estava falando com a minha amiga, e graças a Deus que isso tem se repetido muitas vezes, eu fico muito feliz com isso. Eu imagino a alegria de Jesus. Se eu que sou eu, que estou trabalhando para ele, fico contente, imagina o Senhor da obra. Fica muito mais contente que o pastor. Chega para mim e fala, pastor, eu estava falando com meu amigo, estava falando com a minha amiga, com o meu conhecido, meu parente, e quando eu vi, pastor, quando eu dei por conta, eu estava falando de Jesus. Eu falei, glória a Deus. Estava testemunhando do bem mais precioso que ele possui. Irmãos, o bem mais precioso que eu e você conhecemos é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus tem que ser na nossa vida a pessoa mais importante do nosso dia a dia. Eu tenho me esforçado para estar ligado com Jesus o tempo todo, prestando atenção no que o Senhor quer que eu faça para Ele. Porque algumas coisas estão escritas, mas nem todas estão escritas. E aí nós vamos precisar da orientação daquele que nos ajuda a manter o coração ligado em Jesus, que é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, de um jeito ou de outro nós vamos receber a orientação do céu. Ou nós recebemos orientação pela palavra de Deus, ou nós recebemos orientação pelo Espírito Santo, amém? Nesse tempo de confusão, dessa balbúrdia teológica, nessa balbúrdia doutrinária, nessa confusão de leis, que a sociedade tem vivido, um homem apaixonado, uma mulher apaixonada que tenha comunhão com a palavra, jamais ficará desorientado. Deus não nos permitirá nos perdermos, porque Ele firma os nossos pés sobre a rocha. Nós não vacilamos, e o Senhor nos sustém pela sua destra fiel, e faz isso por causa de Jesus, amém? Você dá glória a Deus a isso? Você dá glória a Deus a isso? Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Jesus merece. Felipe era um homem tão apaixonado, que quando ele não tinha orientação escrita, ele tinha orientação do Espírito. E você vê que ele não só recebia orientação do Espírito, ele também viajava no Espírito. É uma coisa tremenda, porque a gente não vê isso em outros textos. Agora, Felipe era um homem tão chegado, era um homem tão cheio da presença da palavra de Jesus e, portanto, do Senhor da palavra, que o Espírito Santo pegava ele num lugar e levava para outro. Eu tenho certeza que o pastor Sandro não veio aqui através do Espírito Santo. Veio, pastor? Veio.
Ele veio, mas veio de avião. Também com o Espírito Santo. Agora, o Filipe, ele não precisou de avião. O homem abençoado do irmão era tão cheio da presença de Jesus que o Espírito Santo falou: já comprei tua passagem, sai desse meio desse povo abençoado, e olha, se fosse eu não sei não se eu seria tão obediente quanto Filipe. A coisa estava tão bom em Samaria, irmãos, aquele povo ímpio que não conhecia Jesus começou a conhecer Jesus, e a coisa foi mudando na vida deles, lá em Samaria. Olha, o fogo foi caindo, o Espírito foi sendo derramado sobre a vida das pessoas, milagres começaram a acontecer, sinais e prodígios foram acontecendo, e Deus levantou uma igreja forte naquele lugar. Eu queria mais estar no meio do furdúncio, no meio da bagunça do Espírito Santo, mas o Filipe era um homem tão comprometido com a palavra do Senhor e com o Senhor da palavra, que o Espírito Santo falou: tá bom aí, não tá? Não tá gostoso? Pois é, agora eu vou mandar você para um lugar deserto. Se fosse você no lugar de Filipe, você ia gostar de ouvir isso do Espírito Santo? Você ia gostar de ouvir isso? Irmãos, eu confesso, eu relutaria. Eu relutaria. Eu perguntaria: Senhor, fala, mas será que isso não é coisa do... Como diz o Mastral, né? Acho que vazou a alma. Essa aqui é coisa minha, eu vou confirmar, vou pedir sinal. Vou ficar aqui uns 3 dias orando e jejuando, quem sabe Deus fala comigo: Senhor, fala de novo. Nós olhamos para o texto e vemos que Filipe não fez nada disso. O Espírito Santo falou: agora você vai sair de onde você está e você vai para um lugar, e aquele lugar está deserto. E espera lá. Primeira coisa que a palavra nos capacita a fazer: faz de nós testemunhas. Eu pergunto a você, nós estamos no mundo para testemunhar de Jesus ou não? Para falar de Jesus ou não? Até onde eu entendo o trabalho da igreja, a palavra do Senhor, esse é o nosso principal serviço. É anunciar a nossa fé em Jesus àqueles que não conhecem. Portanto, esse homem era capacitado, e se nós amarmos a palavra do Senhor, Deus vai fazer de nós também suas testemunhas. Há pessoas aqui que querem ser testemunhas de Jesus? Há pessoas aqui que querem ser testemunhas de Jesus? Querem viver uma vida com sentido, com significado, fazendo algo que realmente vale a pena? Ame a palavra do Senhor. Apaixone-se pela palavra de Jesus e pelo Jesus da palavra. Seja uma testemunha do Senhor. Não foi só isso que o Senhor fez na vida de Filipe. A palavra nos fala que Filipe também foi um conselheiro. Ele começa apresentando o evangelho do ponto de vista daquele homem, começando pelo profeta Isaías. Eu fico aqui pensando no meu coração, e com o coração pesaroso, como Deus deve ficar pesaroso, pensando nas centenas e milhares e milhões de pessoas que nessa noite ou nesse dia entraram numa igreja. Muitas delas abriram o que elas chamam também de Bíblia. Alguns até chamam de Palavra de Deus. E quem sabe estejam hoje pregando sobre Isaías 53. Os textos que o eunuco estava lendo, lá nos versículos 7 e 8. Estão lendo um texto semelhante a este. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Quem sabe uma igreja que se diz igreja, tem placa de igreja, e as pessoas entram e falam: estou indo na igreja tal. Eu não vou citar nomes aqui por uma questão ética. Mas quantas pessoas estão lendo Isaías 53 hoje, versos 7 e 8, e não estão discernindo que esse texto está falando de Jesus Cristo? Porque essa era a experiência do eunuco. Estava voltando de Jerusalém, pensando que estava indo lá para adorar, porque era o que ele ouvia como doutrina e ensino. Nós, como judeus, temos que ir para Jerusalém e adorar em Jerusalém. Quando Jesus já falou: não é em Jerusalém, não é aqui, não é ali, não é em lugar nenhum que se faz a verdadeira adoração. A verdadeira adoração brota de um coração rendido de gratidão ao Deus que salva a vida do pecador. Amém? Aquele eunuco não sabia disso e ia continuar na ignorância, a não ser que ele achasse alguém que fosse tão apaixonado pela Escritura Sagrada que se transformasse na vida dele um conselheiro. Repita comigo: amor à palavra gera conselho. Você já observou que quando a gente aprende algo, isso é ser metodista? O Wesley ensinava isso aos metodistas. Ele falava: tudo que eu aprendo com a palavra, isso eu ensino.
Quando nós somos apaixonados pela Escritura, e nós sabemos que nós temos que ler a palavra, eu não preciso te dizer aqui, acho que é dispensável dizer, nós temos que ler a Bíblia todos os dias. Você quer conhecer mais a Jesus? Você quer ter mais autoridade no nome de Jesus? Apaixone-se pela palavra dele e leia a palavra de Jesus. Conheça a palavra de Jesus, que à medida que nós formos conhecendo, nós vamos recebendo do Senhor mais autoridade. O meu povo perece por falta de conhecimento. Perece porque não conhece o poder e a palavra do Senhor. Se nós queremos parar de perecer na mão do maligno, nós temos que conhecer a autoridade que o Senhor Jesus nos concedeu, e nós vamos começar a viver como o povo mais feliz da terra. Eu tenho descoberto nos últimos tempos que fui chamado por Jesus para viver num lugar onde há luta constante, mas apesar da luta, eu posso ser um homem feliz e um homem realizado. Porque eu conheço o maior ser que o ser humano vai conhecer. Eu tenho uma experiência com aquele que me dá a maior das autoridades e me capacita a fazer o maior do trabalho. O nome dele é Jesus Cristo. Depois de conhecermos e apaixonarmos pela palavra do Senhor, Deus vai nos capacitar a sermos conselheiros. Fala comigo, conselheiros. A palavra não diz no livro de Provérbios que no ajuntamentos do conselho há sabedoria? Quando os sábios se ajuntam, no meio dos sábios também há conselho. Olha o conselho que Filipe deu para aquele homem. O homem está querendo resolver o problema da sua alma. Ele está pesaroso. E é impressionante, querido. Você não precisa ir muito longe, não. Você quer ver? Se você tiver a paixão por Jesus, até no dia de folga, Jesus te usa. Essa semana fui eu e meu companheiro de pesca, o Ney. Você está aí, Ney? E o Espírito Santo fez uma boa com a gente, né, Ney? Quarta de manhã, peguei o Ney e falei, vamos pescar? Eu falei, vamos. Chegamos no lugar combinado, chegou lá, irmão, caiu água. Eu falei, olhamos, você sabe que pesca e água não combinam, não é verdade? E nós começamos a orar, falou, isso não é de Deus, né, Ney? Tem alguma coisa acontecendo aqui. Falou, pesca e água não combinam, é bom pescar com tempo bom, com tempo seco. Mas quando nós demos por conta, eu e meu parceiro Ney demos por conta, nós estávamos dentro da casa de uma pessoa muito querida. Imagina um homem amável, imagina um homem bondoso. Não abriu só a porta da casa dele, ele abriu a porta do seu coração. Ele era tão bondoso que ele chegou para nós e falou assim, vocês querem comer um churrasco? Nós vamos fazer. Eu falei, querido, churrasco é muito bom. Mas ele falou que tinha um monte de peixe dentro da geladeira, e tinha mesmo, né? Tambiú, fazia muito tempo que eu não comia tambiú. Quando ele falou para mim, tem tambiú no meu freezer, meus olhos fizeram assim, toim. Sabe aqueles olhos de criança quando você apresenta o pacote de bala e ele faz assim, opa! E tinha bastante, né, Ney? Quando eu tem tambiú aqui, eu falei, cadê? Eu falei, tá aqui, ele começou a mostrar os pacotes. Eu falei, querido, não vamos fazer churrasco não. Posso dar uma sugestão para você? Está tudo aqui dentro, está chovendo. Vamos fazer peixe frito? Ah, vocês querem peixe frito? Eu faço para vocês. Ele ficou tão contente com a ideia do peixe frito. Falei, tá bom. Na frente da casa dele tinha uma casa que era só para recepcionar os chegados. Uma casa de madeira simples, mas bem aconchegante. E ali ele foi fritando tambiú, fritava tambiú, e dava para nós lá, e eu nem no começo queria comer o tambiú com aquela vontade louca que chegava a queimar a língua. Aí falamos, Ney, vamos devagar, porque o troço não vai dar certo. Nós vamos sair daqui com a goela toda estragada. Só que enquanto nós comíamos tambiú, o que nós íamos fazendo? Paixão pela palavra gera o quê? Conselho. Paixão pela palavra gera o quê? Evangelismo, testemunho. Aquele homem, irmãos, nós não fomos lá com essa intenção. Eu sou bem honesto, Ney, eu sei que você também não foi, Ney, não mente não. E aí o Ney deu uma de João assim, né, falou, eu vou sair e vou buscar um refrigerante. Ele chegou, vocês querem tomar uma Brahma? Eu falei, infelizmente a Brahma não vai. O Ney falou, vou pegar refri. Aí a gente comia tambiú e ele abriu o coração. A gente comia tambiú, ele abriu o coração. Do tambiú passou para o piau. Quando já não cabia mais tambiú nem piau, aquele homem estava recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você quer dar um glória a Deus a isso? Irmãos, a coisa mais gostosa que tem da nossa vida é a gente parar de falar de coisas fúteis, que não levam nada a lugar nenhum, e começarmos a falar do nosso Jesus. Comendo tambiú num dia de chuva,
E o Ney e eu olhava para fora, mas acho que vai dar para descer no rio. Mas que povo, nós somos tristes. Olha, Jesus tem que lidar com esse tipo de coração. E a gente, mas foi tão impressionante, amados, na verdade, Ney, que o homem orou, o abençoado orou, aceitando a Jesus, a chuva cessou, o tempo abriu. Aí nós olhamos um para a cara do outro e começamos a rir. Aí nós pudemos descer no rio para conhecer o rio. Aí eu perguntei para aquele senhor, como é que você está? Ele falou, pastor, parece que saiu um peso das minhas costas. Você não vê, meu amado, você não sabe, você não enxerga, eu não enxergo. Mas as pessoas que não conhecem o Jesus que nós conhecemos, e que não tem do seu lado uma pessoa que são apaixonadas, uma pessoa como eu e você, que é apaixonado por esse Jesus, que é apaixonado pela palavra, que testemunha, que tem coragem de aconselhar, não fica preocupado, o que eu vou falar? Jesus falou, não fique preocupado, o dia que vocês estiverem na presença de reis, na presença das maiores autoridades do mundo, não fique preocupado com o que falar, eu vou colocar a palavra na boca de vocês. É comunhão com Jesus que gera esse tipo de experiência, é paixão por Ele, é vontade de obedecer. Filipe era um homem que queria obedecer a Deus. Ele amava Jesus. E se Jesus falasse, Filipe, sai desse culto abençoado, vai para o deserto. Ele falava, eu vou, Senhor, mas eu não tenho dinheiro para passagem. Ele falou, filho, não se preocupe, eu levo você. Uma das coisas que me surpreendeu, irmãos, no seminário ontem, de batalha espiritual, eu confesso, eu fiquei tocado. Aquele homem simples na fala, mas sábio no entendimento, no discernimento, compreendedor das coisas da alma como poucos que eu tenho visto. Ele pegou o nosso planeta e colocou dentro do sistema solar, que não é pequeno. Quantos aqui acham que o planeta Terra é grande? Quantos aqui acham que o nosso planeta é grande? Quantos acham que ele é grande? Eu acho. Você sabe qual é o tamanho do nosso planeta dentro do sistema solar? Ele já não é grande coisa. Ele é bem menor do que o Sol. Agora, se você pegar o nosso planeta, o planeta Terra, e começar a comparar com as super mega estrelas, com a maior já conhecida, essa maior estrela, ela é 100 milhões de vezes maior do que o nosso planeta Terra. E no vídeo aparecia assim, aquela cena na crosta do planeta, aquela curvatura daquela estrela enorme, naquela super mega estrela, aquela coisa tremenda, e lá uma setazinha apontando assim, o planeta Terra como se fosse do tamanho de um grão de areia. E embaixo, para nós pensarmos, estava escrito, eu e você não somos o centro do universo. Nós somos muito pequenos diante da tremenda e poderosa, perfeita criação de Deus. E a coisa mais surpreendente que eu vi naquela manhã, que o amor de Deus é muito maior do que a sua criação. O amor de Deus é infinitamente maior do que a tremenda e poderosa, incontável criação do Senhor. Isso quer dizer que eu e você estamos envoltos nesse amor do Senhor. Eu não sei como está seu coração, mas uma coisa eu lhe garanto, se você está entendendo o que o Espírito está dizendo, você vai sair daqui cheio de júbilo. Porque Jesus ama você. Jesus falou que estaria conosco, Ele está presente nesse lugar. Ele falou que não nos deixaria órfãos, Ele nos enviaria o seu Espírito Santo. E Ele falou, se vocês pedirem, vocês vão recebê-lo, porque agrada ao Pai conceder a vocês o Espírito Santo. Pastor, mas tudo isso que o senhor está falando é difícil de eu entender. Era difícil para Filipe, querido. É difícil para mim, é difícil para qualquer um. Mas a partir do momento que o Espírito Santo começa a ministrar a sua vida, ele vai te capacitar com aquilo que só o Espírito Santo dá. No caso de Filipe, ele exercitou um talento, um dom que é dado pelo Espírito Santo. O talento de evangelista. Fala comigo, evangelista. A palavra não fala em Efésios 4, a partir do versículo 14, que Deus chamou uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres? O Senhor é quem faz isso. Olha o que a paixão pela palavra está fazendo na vida de Filipe. E eu digo para você, se fez na vida dele e faz na minha, Deus também pode fazer na sua, você que me ouve nessa noite. Deus quer te capacitar com dons espirituais através do seu Espírito Santo.
Quando nós movemos-nos nos dons, irmãos, é tão tremendo, eu fico tão feliz quando eu vejo um grupo de irmãos como esse, nessa noite, que estão sendo reconhecidos pela igreja com dom de discipulador, porque esse é o principal trabalho da igreja, é compartilhar Jesus nos nossos pequenos grupos, seja na célula, seja através dos ministérios, seja através da sociedade de mulheres, da rede jovem, aonde estivermos, nós temos o dever de compartilhar a nossa fé com pessoas que não conhecem Jesus. As pessoas estão indo para o inferno e a passo largo, mas Deus tem o poder de mudar a história da nossa vida e da nossa cidade. Eu não sei se você tem acompanhado pelo noticiário, ou tem lido sobre isso. Você tem ouvido falar sobre o cartel de Cali? Há quanto tempo nós não vimos matéria na televisão sobre o cartel de Cali? Sobre os barões do tráfico da cocaína. Sabe por quê? Havia um problema em Cali, irmãos. Qual era o problema? O diabo estava mandando naquela cidade. A igreja estava dividida. Não havia unidade no corpo de Cristo. Pastor brigando com pastor, Senhor, nos perdoe. Peço perdão em nome de Jesus. E se eu chegar a discutir com você algum dia e tiver algum problema com você e não conseguir resolver isso, eu e você vamos precisar da paixão pela palavra do Senhor, porque Jesus traz conserto para o nosso coração. Foi só através da morte de um dos seus pastores naquela cidade, um homem que batia forte, um homem que pregava com coragem, que a igreja precisava de mudança, a igreja precisava voltar para a palavra, se apaixonar pela palavra, e precisaria ser novamente unida no Senhor. Jesus foi muito claro, aquele que comigo não ajunta, a igreja do Senhor estava dividida em Cali. Deus precisou levar um dos seus servos, foi duro para aquela esposa, ela conta, e foi morto por traficantes, 2 tiros pelas costas, Deus permitiu, e aí? Explica isso agora. Também não tenho palavras, meus irmãos, uma coisa eu sei, Deus dá a nossa vida e Deus tira do jeito que Ele quiser, a hora que Ele quiser, e não tem que dar explicação para ninguém, mas Deus vê com alegria a morte do seu justo, Deus viu utilidade na vida daquele homem, um homem íntegro e fiel, depois da morte daquele pastor, no enterro dele ainda, aqueles pastores que não se conversavam, olharam um para o outro, se reconciliaram e começaram a orar pela transformação daquela cidade. Irmãos, a igreja se uniu, houve um mover do Espírito Santo, veio um avivamento sobre a cidade de Cali. Numa noite, numa única noite, 8 dos 9 barões da cocaína foram presos, estão fechados. Pouco tempo depois, o último foi para a cadeia. Cali está caminhando para o caminho da paz. A mortandade tem cessado naquela cidade, porque o povo de Deus tem voltado à paixão pela palavra do Senhor. E quando o povo se apaixona, Deus ouve o clamor, a oração do povo, e vem à terra, e desce à terra, e faz sinais, opera prodígios, e Deus restaura e busca aquele que está perdido. Deus restaura todas as coisas, através da paixão do povo do Senhor por sua palavra. Bíblia não tem que ser algo que eu e você falemos como se nós não conhecêssemos. Se há algo que eu e você temos que conhecer bem, é o que está na Escritura, porque é o que norteia a nossa vida. O Espírito Santo capacitou Felipe a ser um evangelista, a ser um conselheiro, capacitou aquele homem a mover-se nos dons espirituais. Olha que coisa tremenda. Agora eu te faço uma pergunta, olha para o texto. Onde é que o diabo age aí? Procura o termo Satanás no texto que lemos. Cadê o bicho? Está aí? Não está. Ele nem aparece. Acho que dá a impressão que ele estava de folga nesse dia, né, pastor? Que o Felipe está agindo com tanta desenvoltura. Pega um homem que não era cristão, olha só que coisa linda. Ele sobe no carro dele, ele dá um conselho para aquele homem, ele anuncia Jesus, ele usa o dom que o Espírito Santo deu. Aí aquele homem fala, mas tem água aqui, que impede de eu ser batizado? Será que não era a hora mais de entrar em uma batalhazinha espiritual? Mas o texto não relata que aconteceu isso. Por quê? Sabe por quê? Porque Felipe conhece tão bem a palavra do Senhor, que ele estava revestido da armadura de Deus. Não havia brechas na vida de Felipe. O diabo não pôde fazer isso para atrapalhar o trabalho dele. Ele começou e terminou para a glória do Senhor. Se eu e você não queremos, irmão, ter problemas com Satanás, nós temos... O meu filho falou isso, eu não pedi para ele falar. Cadê o Natan? Eu falei com você alguma coisa, filho? Nada, né? É de Deus?
Puxa! Querido, se você não quer ter problema com Satanás, revista-se de toda a armadura de Deus. Está na Bíblia? Efésios 6, 10 a 17. Toma seu capacete da salvação, pega a couraça da justiça, escudo da fé, espada do Espírito, que é a palavra de Deus na mão. Se o bicho vier para cima de você, fura ele, faz ele correr, em nome de Jesus. A minha vida, a minha família, a minha igreja não é espaço para o diabo agir. Por quê? Porque nós somos apaixonados pela palavra de Cristo, nós vamos viver em unidade, e nesse lugar Deus já declarou a palavra, haverá vida para sempre. Haverá vida para sempre, igreja. O bicho nem aparece no texto. Esse dia ele foi mexer em outro território. Com Filipe não dava. Não porque era melhor ou pior, mas porque Filipe amava a palavra do Senhor. Apaixonado, obedecia. Muitas vezes, irmãos, na minha vida cristã, Deus me fez coisas que me contrariaram. Minha esposa sabe disso. E eu tive que recolher-me. A minha insignificância, quem sou eu para dizer ao Deus Altíssimo o que tem que ser feito? Muitas vezes eu tive que me abaixar minha bola, falar, Senhor, se é assim que o Senhor quer, amém. Não foi fácil, não foi simples, às vezes foi com lágrimas, com choro e com desespero na alma, mas se o Senhor quer assim, amém. O que tem acontecido? Deus tem nos dado a vitória todos os dias. Não precisa ser do meu jeito, não precisa ser do seu jeito, muito menos do jeito da igreja do Senhor. Se for do jeito de Jesus, nós vamos ver o poder de Deus se manifestando e nós vamos sair jubilosos desse lugar para a glória do Senhor. E eu pergunto a você nessa noite, quantos estão dispostos a fazer um acordo com Deus nessa noite? De fato, se estão negligenciando a palavra durante a semana, porque eu sei que no domingo vocês ouvem. E a partir de hoje, Senhor, nós queremos que o Senhor coloque realmente paixão pela Escritura no nosso coração. Nós queremos que o Senhor nos ensine, Pai, nós estamos aqui para aprender. Eu quero aprender. Já faz muito tempo que eu prego, querido. Sobre esse texto, já preguei algumas vezes na minha vida. Estou pregando de novo, porque o Senhor está me ensinando coisas novas. A palavra de Deus é o único conhecimento autorrenovável no universo, ninguém mais faz isso. Apenas a Bíblia é autorrenovável. Deus tem sempre coisa nova para nos ensinar. Quantos aqui nessa noite querem de fato se apaixonar pela palavra de Jesus? Querem amar a palavra de Jesus? Senhor, eu quero ter comunhão com a tua palavra. Eu quero ter comunhão, Senhor. Comunhão é coisa do coração, querido. Eu quero ter comunhão, Senhor. Eu quero sentir necessidade, sabe, de não ver a hora de chegar em casa ou em qualquer outro lugar. Eu fico feliz quando eu vejo jovens que, para não ficar sem ler a Bíblia, compram essas. Eu jamais faria isso. Essas Bíblias que eu vou te contar, chama Bíblia de bolso. Hoje nem precisa, fala a verdade, né? O pessoal anda com Bíblia onde? No celular. No celular você tem Bíblia. Você quer ler Bíblia, você pega o celular e vai lendo. No ponto de ônibus, trabalhando, deu uma folguinha, Bíblia. Em vez de manter a mente vazia, cabeça vazia, é a oficina do... Em vez de ficar pensando que não deve, pega lá, pede para os irmãos que entendem de tecnologia, ajuda o irmão que não entende, como o pastor que não é muito bom nisso, os meninos fizeram para mim. Põe a Bíblia no celular. Aonde você for, você vai poder ler a Escritura e você vai receber conhecimento seguro. Deus vai te capacitar toda boa obra. A palavra de Deus fala de si própria, isso está escrito lá no livro de 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, ou seja, a admoestação com energia, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem e a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se você quer ser bom na obra do Senhor, vai ter que apaixonar-se pela palavra de Jesus. Comunhão com a palavra do Senhor. Quantos desejam isso nessa noite? Quantos querem de fato isso? Levante a sua mão, nós vamos orar nesse momento. Não importa se você tem dificuldade, eu creio que depois que nós orarmos, nós vamos estar ligando isso no céu, e o Senhor vai estar movendo toda a dificuldade da sua vida. E amanhã, quando você levantar, Deus, o Espírito Santo já vai colocar desejo no seu coração, de você pegar a tua Bíblia e fazer uma leitura. Pastor, não sei por onde começar, começa pelo Evangelho de João, vai para Mateus,
Marcos, Lucas, e depois vai para o Antigo Testamento, leia um capítulo, 2, 3 por dia. A Sociedade Bíblica diz que se você ler 3 capítulos do Antigo e 1 do Novo, em um ano você leu a Bíblia inteira. Irmãos, é vergonhoso, pode abaixar a mão, meu amado. Ontem no seminário nós estávamos em 360 pessoas. E o Daniel perguntou, quantos aqui já leram a Bíblia toda uma vez no ano? Para minha surpresa, a metade dos presentes. A metade dos presentes. E muitos que poderiam estar no culto hoje não estão porque não leem a Bíblia. O diabo facilmente sugere coisas às suas mentes e por aí vão caindo as pencas. Caindo as pencas. Apaixonados pela palavra do Senhor é como Filipe. O diabo não acha brecha para nos atingir. Se revestem da armadura de Deus, partem para a guerra e o Senhor dá vitória. Quantos nessa noite querem receber paixão do céu pela palavra do Senhor? Deus quer mandar, quem quer receber? Deus quer fazer nessa noite. Você quer sair daqui jubiloso? Levante a sua mão. Nós vamos levantar, vamos ficar em pé onde você está, nós vamos orar nesse momento. Em nome de Jesus. Se você quiser fazer como nossos irmãos estão fazendo, de vir ao altar para receber oração, pode vir, nós vamos impor as mãos sobre você também, em nome de Jesus. Pode vir, hoje é dia de restauração, irmãos, hoje é dia de júbilo nesse lugar. Hoje é dia de alegria intensa, alegria que desce do céu. Hoje é dia de concerto com Deus. Hoje é dia de começar uma nova vida. Se você quiser vir para o altar, pode vir, pode vir. Você quer receber um toque do Senhor para que o problema seja de fato tirado do seu coração, da sua alma? Pode vir, o Senhor vai tocar na sua alma. O Senhor vai tocar na sua mente. O Senhor vai colocar paixão pela palavra. Comunhão pela palavra, e as coisas vão começar a mudar. As coisas vão começar a melhorar na sua casa. Seus relacionamentos vão ser relacionamentos abençoados. Venha Jesus, vem. Se você tem lido aquilo que não edifica, se você perde tempo com as coisas que não edificam, deixa Jesus mudar a tua vida hoje. Se você pedir para Ele, Ele vai colocar paixão na sua vida. A palavra de Deus nos capacita ao evangelismo, ao aconselhamento, a exercitar os dons espirituais, nos capacita a derrotar o diabo. Jesus quer fazer de mim e de você um vencedor, mas só pode fazê-lo se nós nos apaixonarmos pela Bíblia. Levante a tua voz, meu irmão. Levante a tua voz em oração agora. Fala com Jesus. Fala para Jesus que você quer essa paixão pela Escritura. Que você quer receber conselho. Que você quer ser uma testemunha. Fala para Ele. Fala para Ele que você quer o Espírito Santo. Fala para Ele, fala, Senhor, eu quero o Espírito Santo. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero receber dons espirituais. Eu quero aprender, Senhor, a mover-me nos dons espirituais. Como homens de Deus e mulheres de Deus fazem. Eu não quero ficar por aí falando o que eu não tenho que falar. Senhor, eu quero testemunhar de Jesus. Eu quero testemunhar de Jesus. Senhor, nós queremos, em Teu nome, pedir a Teu povo nessa noite. Senhor, desata do céu uma unção de paixão, Senhor. Uma unção de paixão pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Caia por terra agora todo impedimento com relação à leitura bíblica, ao aprendizado com a palavra do Senhor. Senhor, nós estamos repreendendo todo mal, Senhor. Nós estamos repreendendo agora em nome de Jesus. Caia por terra, demônio. Caia por terra, em nome de Jesus. Todo espírito de impedimento, de cegueira. Abra o entendimento, Senhor. Abre o entendimento. Abre, Senhor. Coloca sede. Coloca sede pelo conhecimento de Cristo.
Coloca sede, Senhor, pela leitura bíblica. Também pela oração, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós abençoamos o teu povo nessa noite. Nós abençoamos o teu povo. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Aleluia.